Bom dia! Hoje é dia 15 de junho de 2025. Eu sou o Gelson Vieira, Eu sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos nesse domingo de junho. Já estamos em junho e ele né? está acelerado já, né? Acelerado, né? Hoje nós temos concorrência com o jogo de vôlei do Brasil, aí o final, a turma toda está lá assistindo, né? E tá tudo perfeito. Mas a Leila tá aí. Então, nem todo mundo está assistindo o Jogo do Brasil e o bom é que pode assistir depois, né? O nosso evangelho É verdade, né? fica gravado. Porque o jogo já vai saber o resultado, né? Então tem que assistir na hora. O evangelho a gente nunca sabe o que vai dar, né? A gente faz não é um certo improviso, mas a gente fala de coração e entra em certas coisas. Mas hoje é o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, falando dessa bendita reencarnação que é a verdadeira pureza da justiça divina, né? Nada como ter chances e mais chances de poder melhorar e sabendo que somos seres infinitos e o caminho de evolução que a gente tem é inimaginável, né? A gente hoje não tem sequer imaginar aonde nós podemos chegar. Temos uma ideia quando Jesus nos disse: podes fazer o que faço e muito mais, porque ele sabia que éramos eternos, né? E sendo eternos, vamos chegar lá. E é uma lei de progresso maravilhosa aí que está para gente. É verdade. Mas antes disso, a gente vai fazer aquela leitura maravilhosa da oração que a Carmen preparou. E eu peço que vocês tragam um copo d'água. Olha, temos notícias boas. O Brasil venceu. Venceu? Já terminou Olha! o jogo. Depois eu vou saber com quem ele jogou. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tragam a sua copo d'água. Entendam que esse é um momento em que a gente está podendo limpar o ambiente, limpar o nosso lar, trazer essa vibração, né, de luz, de amor, de renovação, de desenvolvimento interior dentro do nosso lar, né? Começamos pelo lar, né? E aí a gente vai seguindo a vida, mas esse compromisso semanalmente, nesse mesmo horário, e se não for possível no mesmo horário, crie, né? Separe um momento da sua semana em que você possa fazer a sua leitura, talvez ouvir o nosso evangelho juntas em algum momento, tá bom? Então eu peço que vocês encontrem uma posição confortável, respirem fundo. E trago a sua intenção para esse dia. Divino Criador, inteligência suprema, que rege todos os mundos visíveis e invisíveis. Hoje coloco em oração para acolher o profundo mistério do renascimento. Assim como o sol renasce a cada manhã, também minha alma é convidada a renascer em luz, consciência e amor. Senhor, nos ensina a compreender que o nascer de novo não é apenas um retorno físico, mas um convite constante à renovação interior. E cada dia que nós tenhamos a chance de morrer para as velhas dores, para as ilusões do ego, para os medos que nos paralisam, e nascer para a verdade do Espírito imortal que habita em nós. Jesus, Mestre da Luz, tua palavra ecoa através dos séculos. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o capítulo de hoje. Nos ajuda a lembrar que o reino está dentro de mim, dentro de nós, e que ele vibra no campo sutil do amor, da compaixão, da consciência desperta. Mas para nós senti-lo, precisamos
nos despir das camadas do orgulho, da raiva e do apego. Nessa jornada de evolução, a reencarnação é um instrumento divino que permite à alma a sua lapidação, como o escultor que, em paciência, revela a beleza oculta na pedra bruta. Que a minha fé seja ativa, a nossa fé seja ativa, que a nossa esperança renovada e que a nossa caridade, expressão do amor, esteja sempre em ação. E quando houver dúvidas, que possamos lembrar, Senhor, que a lei do progresso é perfeita e que tudo aquilo que não compreendemos agora será claro no tempo certo, porque o Espírito é eterno e seu destino é a luz. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Olha que coisa boa, hein? Então, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? É importante colocar que a reencarnação, ela sempre esteve presente, porque ela é uma lei da natureza, ela não é, bom, se você segue tal religião, reencarnará, se você não segue, terá destino diferente. A verdade não é essa, a verdade é que existe uma lei do progresso, uma lei divina de progresso, e sabemos que não podemos progredir de forma total em uma única experiência, né? Então, a reencarnação, ela sempre existiu. Ela era uma crença não só entre os judeus, mas no início do cristianismo, né? Mas chegou em um determinado momento, por resoluções humanas, dentro da limitação humana, decidiu-se tirar da Bíblia, dos ensinamentos, a questão da reencarnação, por uma questão de que se colocasse, olha, se você não acertou agora, acerta depois, né? Então ficaria o poder muito limitado daquele que queria exercer o poder indevidamente na época. Havia um certo benefício, porque no início, sem a consciência adequada, a pessoa tentaria agir certo um pouco pelo medo, né? Ela teria duas opções, olha, ou eu vou eternamente para o paraíso, ou vou eternamente ser punido. Então, deixa eu não fazer tanta besteira. Mas, ao longo do tempo, sempre foi mal utilizado isso, né? Então, tinha aquele que era abastado, ele construía uma igreja, e aí ele se achava que com aquele benfeitoria material, ele estaria livre de ter o ensinamento necessário para o progresso, né? Porque, na verdade, não há punição, há ensinamento. Então, como o nosso velho exemplo do filho que a gente leva para a escola, manda para a escola, ele não aprende tudo no primeiro ano, imagina se você mandasse para o primeiro, né? Ele, para fazer o primeiro ano, ele voltasse e diz, olha, eu fiz um primeiro ano ótimo, agora eu estou formado, eu já sei tudo, eu já posso ser engenheiro. Você sabe que não é uma questão de progresso. Então, a reencarnação, ela está aí, né? E muita gente tem assim, mas como é que crê na reencarnação? Ninguém voltou de lá para dizer, eu não tenho essa história. E aí eu lembro da história maravilhosa de Chico Xavier, especialmente a história das cartas de Chico Xavier das mães, para as mães,
que é, quem não conhece, é a história que ele, durante a vida toda dele, ele teve encontros em que ele fazia o conforto das mães que tinham perdido seus filhos, porque ele entendia que uma das maiores dores que existia era justamente uma mãe perder um filho. Então, ele dedicou muito do seu tempo em escrever essas cartas, foram pelo menos mais de 10.000 cartas escritas, e a gente sabe que ninguém engana a mãe, né? Psicografadas. Psicografadas, né? Então, eram cartas que davam, né, detalhes e como se procedia, né? Chico sempre dizia, olha, o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá que o telefone toca. Então, era necessário a, aquela pessoa, aquela criança, aquela que fez a passagem, estar em harmonia, né? Porque se ela se comunicasse não estando em harmonia, ia ter o efeito justamente de ainda preocupar ainda mais a mãe, né? Então, vinha de lá para cá essa comunicação, e essas reuniões eram feitas com centenas de pessoas. E ele começava a receber diversas cartas, e ele começava a ler as cartas em voz alta para quem estava presente. Então, nos detalhes da carta, aquela mãe sabia que a mensagem era do filho dela. E aí a mensagem toda comprovava, através, né, de relações com família, situações, fatos, e aí vinha uma mensagem de conforto, dizendo: a vida continua, eu estou aqui trabalhando e houve uma razão justa para que eu tivesse saído cedo. Então, a grande verdade é, a todos a reencarnação existe, por um processo de evolução. É verdade. Né? Tem esse exemplo também, né, da bondade desse Deus maravilhoso que está sempre olhando para que a gente continue nos desenvolvendo, para que a gente acesse oportunidades cada vez que a gente está aqui na Terra, cada vez que a gente está aqui experimentando a vida com um objetivo, né, de progresso, de melhora na nossa vida, de melhora, de purificação, do nosso espírito, não é? E tem aquele exemplo do menininho que morreu num acidente afogado, lembra? É uma história muito interessante. Você quer contar? Eu acho que posso falar assim rapidinho. Então a história é que nessa família, nesse núcleo familiar, um bebê de 2 anos, mais ou menos, se afogou acidentalmente. E aí, enfim, ele desencarnou, e aí ele foi permitido, né, o espírito dele foi permitido a reencarnar mais uma vez nesse núcleo familiar. E ele, né, ainda criança, desenvolveu uma doença na garganta, também relacionada, né, àquela morte trágica que teve na vida passada, afogado. E aí a gente fica, né, querendo entender como assim, né? O que acontece quando uma criança passa por alguma situação dessas e desencarna? E como assim que foi autorizado que ela voltasse nesse mesmo núcleo familiar para ela experimentar mais uma vez um processo de purificação, um processo de evolução do espírito? E aí a gente vai entender um pouquinho, né, que tudo existe um porquê, né? Então, em algum momento, numa vida passada, esse espírito, ele cometeu suicídio, não é? Envolvido ainda por questões emocionais, por traição, o que quer que tenha sido, nesse contexto familiar. Então, ele voltou nesse contexto mais uma vez, duas vezes, para que ele pudesse purificar, né, o espírito dele, porque, né, o perispírito fica muito atrapalhadinho quando alguma coisa, como o suicídio, por exemplo, acontece. Então a gente está sempre evoluindo e a gente está sempre purificando, a gente está sempre tendo oportunidades
de resgatar algo que precisa ser transformado na nossa vida espiritual. E aqui na Terra é o lugar em que a gente está passando por essa evolução. Precisa de todas as necessidades, preencher todas as necessidades materiais, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter uma proteção física, a gente precisa de uma série de coisas, então essas necessidades do corpo desenvolvem a nossa inteligência, né? E se a gente colocar dois fatos, né? A lei do progresso, né? Tudo progride, tudo evolui, então nós como espíritos estamos num processo infinito e incessante de progresso, mesmo onde a gente pode estagnar, podemos estagnar por centenas de anos. Há um relato de André Luiz de um espírito muito iluminado que fazia uma oração muito veemente pelo um filho que estava no umbral há 700 anos, e ele muito ainda arraigado com violência, ele ainda não tinha tido condições de sair daquela por livre-arbítrio. Então ele continuava naquilo. Então a lei do progresso estava trazendo ele a novas experiências, porque quando Jesus disse, podes fazer o que eu faço e muito mais, e a lei do progresso, essas coisas duas juntas, a gente entende. Então, nós estamos num processo infinito de evolução, né? Então, o que a gente está vivendo hoje traz experiências do passado que nós não lembramos por uma bênção divina, porque se estivéssemos com as pessoas que estamos próximas, sabendo o que tinham feito no passado, nós teríamos nenhuma chance de perdão. Então, aquelas pessoas mais difíceis, muitas vezes chegam até nós no colo, com aquelas feições inocentes em que a gente começa a construir um amor incondicional, sabendo ou não sabendo que ali foram situações, espíritos que tivemos divergências muito grandes, né? Se estamos aqui é porque nós estamos no processo de evolução. É verdade. E seja o que for que esteja passando ao seu redor, essa situação é a melhor situação possível para você conseguir o seu processo E o evolutivo. nosso trabalho é acessar, né, e desenvolver a nossa consciência desenvolver a nossa consciência de que somos seres físicos, né, experimentando essa vida na fisicalidade, na materialidade, mas nós somos espíritos, É verdade. não é? E que estamos aqui numa missão que é purificar, limpar, que é transformar toda essa carga que a gente foi acumulando durante, né, todas as nossas experiências anteriores na Terra e fazer diferente. E hoje é o momento, essa vida é o momento da gente fazer diferente. Então, né, despertar a consciência é isso, é ter esse momento de parar, fazer o opa várias vezes, quanto mais opas a gente fizer na nossa vida, mais próximo a gente vai chegando no despertar da consciência, nessa compreensão de que estamos aqui sim para aprender, estamos aqui sim para melhorar a cada momento. Então, o estudo do Evangelho, por exemplo, é uma consciência do que, né, dos seus sentimentos, do que você pode fazer de melhor. Tudo isso está aqui sendo apresentados para oportunidades que estão sendo apresentadas na nossa vida constantemente. E a gente tem escolhas, a gente pode escolher ignorar e continuar no nosso caminhozinho medíocre, né? Porque a gente está ali sempre se batendo cabeça, ou a gente pode escolher de tentar descobrir o que eu posso fazer de melhor nessa minha existência aqui na Terra. É verdade. E como você falou, assim, toda a situação que está em volta da gente, ela é uma situação que está querendo desenvolver em nós qualidades desse espírito eterno. Então, se você precisa e veio aqui para trabalhar, por exemplo, paciência,
não vai ser te dado conviver com o Gandhi para que você ali, ele na paciência, na amorosidade incrível dele, ele em nenhum momento venha a requerer a sua paciência e trabalhar a sua paciência. Vai lhe dar uma relação desafiadora, onde você vai olhar e dizer, eu estou precisando de paciência com essa pessoa. Então, opa, se eu estou precisando de paciência, é porque paciência que eu não tive lá atrás e hoje estão me dando experiências em que a paciência é o centro. Então, saiba você que aquilo que está se exigindo de você nesse momento, então, é a paciência, é a tolerância, é a empatia. Você diz, meu Deus, eu não consigo, esse vizinho é muito, eu não consigo olhar para ele com empatia. Aí você diz, espera aí, se eu estou tão próximo a ele, se essas coisas estão acontecendo ao meu redor, são lições que eu estou aprendendo. É como na escola, o professor vai te dar o professor de matemática vai te dar um livro para você dizer, olha, esse é o nível que você está, esse é o nível que você já tem de compreensão, está aqui o que você tem para aprender. Então, a vida nos dá situações, relações e realidades que diz, olha, isso aqui é o que você tem que aprender. Não olhe para quem te tira a paciência, querendo dizer, olha, vou fazer uma oração, me tira essa pessoa. Olha, Eu acho que tem um truque aí, né? Desculpa te interromper. Não, vai, claro. Mas só pegando o gancho um pouquinho, eu acho que incomodou é porque tem alguma coisa que você tem que olhar É em verdade. você. É que você está olhando um espelho, né? Aquele que está te tirando a paciência, ele é um espelho da paciência que você não tem. E como você muitas vezes não olha para dentro para dizer, nossa, eu sou impaciente, pessoas geram impaciência em você, porque dizem, eu sou impaciente, né? Quando Jesus disse, meu jugo é leve, ele disse assim, olha, tudo que acontece ao meu redor, eu vejo o lado do irmão que está progredindo, do irmão que ainda não chegou lá. Nada para ele lhe atingia, porque ele percebia que cada um estava no seu progresso, no seu limite de progresso, e ele já tinha aprendido aquilo tudo. Então, aquilo ali não gerava nele uma situação conflitiva, qualquer coisa. Nós não, nós estamos aqui, e aí nós estamos nos níveis mais baixos de progresso dos mundos. Tem os mundos primitivos, né, que é os queridos irmãos da caverna, que ainda estão muito brutalizados. Existe o nosso nível evolutivo de planeta e existem planos infinitos de planetas mais adiantados que nós. Nós estamos aqui porque nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que estejam em desequilíbrio, que testem a nossa paciência. Se fôssemos colocados num mundo muito mais evoluído que o nosso, nós em algum momento a gente ia dizer, isso aqui não está me servindo de nada, porque ali ninguém trabalha a minha paciência, ninguém trabalha a minha, porque todo mundo... Então, eu tenho que ser colocado num lugar onde justamente eu venha passar isso. Então, olhe todos os desafios que você está vivendo e diga o que é que lá atrás eu não aprendi, que esse momento agora está querendo me dizer. Olhe o problema de forma totalmente diferente, né? Então, essa é a grande lembrança de que tudo que te atinge, como a Carmen disse, hoje que te incomoda, é um grande lembrete de dizer, olha melhor aí, porque aí tem lição para ser passada, né? Uhum, verdade. E aí, vai falar mais coisas? Não? Não? Mas é isso, a gente está passando sempre por lembretes na vida, né? A gente está sempre tendo um convite para olhar, muitas vezes ignoramos, muitas vezes ficamos estacionados no desconforto, na intolerância, muitas vezes perdemos oportunidades de fazer diferente, não é? Então, assim, tem histórias, e aí eu falo de mim mesma, né? De situações mesmo com pessoas que alguma coisa não bate, sabe? Quando tem aquela energia estranha, e aí eu tenho a escolha, ou eu rechaço essa pessoa, acho que ela está fazendo
tá mandando uma vibração ruim, ou sei lá o que, né? Ou eu resolvo olhar para essa pessoa com amor e compaixão. Então eu envio luz para essa pessoa, eu coloco ela, né, a intenção de que ela receba toda a vibração de amor, para que ela transforme qualquer sensação, né, que me causa desconforto, que seja transformada em mim, que seja transformada nela, nessa pessoa, para que a gente possa ter uma oportunidade de reconexão, porque a gente não sabe qual é o motivo, né? O porquê que duas pessoas que não se conhecem muito bem, ou que se conhecem, mas não se dão muito bem, a gente não entende o porquê, não é? Da onde que veio essa sensação estranha? Tenha certeza que tem uma explicação. Então vamos mandar luz, vamos mandar vibração de paz, de restauração, do que quer que ficou pendente. É verdade. A relação. Desculpe, e lembrando que a família, ela é um instrumento de construção interna inigualável, né? Primeiro porque ela traz junto a nós pessoas que a gente tem que fazer esse trabalho, né? Então aquele irmão desafiador, aquele pai, aquela mãe, aquela coisa próxima que tem um desafio, ali tem uma história a ser trabalhada. E ele vem como um parente, porque o parente ele gera uma conexão que requer que você trabalhe isso. Você não, né? Um amigo, alguém que você teve um relacionamento e diz, esse pode ser meu amigo, aí você diz, não, ele é muito qualquer coisa, nem quero, nem começo. Ou se tem um amigo que te desagradou em alguma maneira, você sabe, não, agora eu não quero nem mais saber desse meu amigo. Mas o parente é diferente. O parente, você está ali e está com ele. Ele está naquela relação. Então, saiba que o seu parente, em especial, ele vem com esse trabalho entre vocês dois para se acertar. Uhum. E se a gente tem essa consciência, porque você está ouvindo isso agora, nesse momento, ou você já leu sobre isso, você diz, então tem que partir, se não vai partir do outro, que parta de mim. Então, muitas vezes, é a nossa atitude que parte, né? Quando Jesus colocou lá, virai, né? Quando te bater, virar a outra face, aquilo ali é uma metáfora de dizer, você vai receber certas situações que, em princípio, elas são, elas estão em desequilíbrio, elas são uma ofensa, elas são uma intolerância com você. A sua resposta é mudar aquela vibração. Uhum. É dizer, me trataram com indiferença, eu vou ser indiferente? Me trataram com violência, eu vou ser violento? Falaram alto comigo? Não, é você quebrar e dizer, eu vou trazer uma resposta diferente para que aquele outro perceba de que você não alimentou um ciclo de intolerância, de impaciência, ou um ciclo de qualquer coisa negativa, você quebrou com coisa positiva. E começando, né, em pequenos passos, muitas vezes, nos levam a grandes caminhadas, não é? Porque, às vezes, ter essa consciência, ela nos ajuda a quebrar um padrão, como, né, como o Gelson estava falando. A gente tem a oportunidade de quebrar um padrão. Às vezes ainda, né, quebrando o que está dentro de você, né, essa necessidade de reagir, né, a um estímulo. Quando a gente quebra esse padrão, talvez a gente ainda não tenha espaço para começar um relacionamento bem harmonioso com essa pessoa, uma amizade profunda, mas já deu o primeiro passo de transformar em você algo, não é? De transformar aquela sensação desconfortável, de julgamento, não é? Porque a gente acha sempre que é o outro que está fazendo algo que está nos desagradando, não é? E quando a gente consegue dissolver isso, a gente tem a oportunidade de dar o primeiro passo, né? Os primeiros passozinhos. E todo dia é um convite. A gente está sempre lidando com pessoas que nos lembram disso, né? A Mi está falando aqui, ó. Depois que eu comecei a observar isso, né, dessas relações complicadas, a minha vida mudou 100% e me sinto mais calma e bem comigo mesma. Mas demora para aprender, é verdade, né? E não é fácil quando convivemos diariamente com alguém, ela está dizendo, que não nos dá paciência, mas é um trabalho diário
E essa observação deixa tudo muito mais claro. E É, é, e lembrando que hoje aqui nos Estados Unidos é Dia dos Pais, né? Então, o Dia das verdade. Mães é universal, todo lugar é Feliz o Dia dos mês, Pais. né? Mas o Dia dos Pais Tinha até no Brasil é um esquecido. jeito, né? E lembrando que o pai, né? O pai e a mãe, eles são pessoas humanas que fizeram aquilo que eles tinham, eles deram aquilo que eles tinham para dar. Paternidade e maternidade não vem com manual de instrução, entendeu? Então é um desafio gigantesco. Então perceba que a pessoa deu o que ele podia dar. E, né, e se a gente começar a colocar, muitas vezes se justifica o que a gente não faz, ou o que a gente faz errado, porque lá atrás aconteceu isso. Foi o que pôde ser dado, foi a oportunidade que ele tinha. Só se dá aquilo que se tem dentro. E muitas vezes se recebeu incompreensão, se recebeu uma série de coisas lá do pai, e a história vai indo, e nós podemos tomar essa consciência de dizer, se foi isso que eu recebi, deixa eu ressignificar isso. Ressignificar porque foi o que ele podia ter dado para mim, e hoje eu reconheço que isso foi talvez uma impropriedade, então eu sei, tenho consciência e vou seguir o meu caminho sem estar voltando lá atrás, porque muitas vezes a nossa tendência é voltar lá Não, atrás. e justifica, né? E justifica. Eu nunca tive isso, então eu não vou dar isso, né? E não só, a gente não está só limitando aos nossos pais, a gente está expandindo ainda mais para as nossas relações, né? Muitas vezes, é, olhar com amor e compaixão um ser que faz parte da nossa vida é uma transformação interna também, É né? verdade, é verdade. Então, assim, a missão de vocês hoje e essa semana e para o resto da sua existência eterna é prestar atenção, é usar esse opa, é observar. Observou, tá tendo impaciência, tá tendo vontade de falar alguma coisa, diz, olha, eu estou diante de uma situação de espelho, eu estou diante de uma situação que eu tenho que me trabalhar. Então dá uma paradinha, diz assim, eu ia ser impaciente, então não, vou substituir, vou respirar, vou contar até 10, vou fazer, e a minha próxima ação ela vai ser trazendo essa questão de paciência se for, tolerância se for numa hora que desafiou a paciência, ser empático na hora que você está pronto para julgar o outro. Então você traz uma qualidade, traz como eu posso dizer melhor que qualidade? Uma qualidade mesmo, né? Realidade. Uma qualidade, traz uma qualidade nessa relação. Então, saiba que o que está do teu lado está aí por uma razão e viva isso maravilhosamente Verdade, você nesse está domingo. recebendo muitos Happy Father's Day, muitos Feliz Dia dos Pais, muitos coraçõezinhos. Sejam todos muito, sintam-se todos muito amados hoje e sempre que nós nos reunimos, é muito importante a presença de vocês, nos estimula, não é? Com E certeza. e é gostoso a gente estar pensando juntos, né? Porque estamos juntos nessa jornada de evolução, né? E cada um acrescentando, a cada um adicionando algo nessa jornada É verdade. nossa, né, coletiva. E é muito bom saber que estamos dispostos, né, a fazer diferente É nessa vez, verdade. né? Tá E se certo? você achou que essa foi uma live interessante, compartilhe com as pessoas que você acha que vão né, ter algum benefício, dá o seu like, E, façam comentários. e faça uma oraçãozinha para o seu pai hoje, É né? verdade. Mandando para ele vibração de amor, vibração agradecendo, né? Gratidão por tudo que deu. E se não deu é porque não teve condições de dar, mas É. manda essa vibração. Tá bom? Fiquem com Deus, Bebam peguem sua água de água, a você. gente agradece a todos os nossos mentores, Jesus, pelas palavras, é, pela amorosidade, né, de que ele expressou através de suas palavras, através
e que possamos acessar cada vez mais essas palavras através desses nossos estudos. E Bom, lembrando que nós temos um Pai celestial, Pai de é, todos, somos irmãos. Esse Pai, ele é verdadeiro, atuante, está presente, se faz sutil na nossa vida, mas ele está sempre presente, é verdade. tá bom? Então temos um domingo maravilhoso. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês, até domingo. Até domingo.